Mateus 21, versículo 33 a 46. Está em Marcos e Lucas também. Fala do mesmo assunto. Os vinhateiros homicidas. Vamos ver na Bíblia, diretamente na Bíblia, amados irmãos. Ouve esta parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma serva e cavou um largar e edificou uma torre. Tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores, os vinhateiros, agarraram os servos, feriram a um, mataram outros e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram o mesmo. Enfim, enviou por último seu próprio filho, dizendo: vão respeitar meu filho. Os lavradores, isto é, os vinhateiros, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matar e teremos a herança para nós. Lançaram nas mãos no filho e conduziram para fora da vinha e o mataram. Versículo 40. Mateus 21, versículo 40. Pois bem, quando voltar o Senhor da vinha, o que fará com aqueles lavradores, isto é, os vinhateiros? Eles responderam: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, isto é, vinhateiros, que eles pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca leste na Escritura a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isto é a obra do Senhor, admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, vos será retirado, arrancado o reino de Deus de vocês, e será dado a um povo que produzirá seus frutos. Aquele que tropeçar nessa pedra se fará em pedaços. Aquele sobre quem essa pedra cair será esmagado. Ouvindo isso, os principais sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus estava falando e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo porque tinham como um profeta. Meus irmãos e minhas irmãs, essa parábola dos vinhateiros, ela é muito clara do que aconteceu. É uma parábola profética, isso aconteceu. Aqueles que foram enviados por Deus, que eram os servos, para buscar frutos da vinha, eram os profetas que os judeus, os antigos, matavam, os verdadeiros profetas, perseguiam e matavam. E não foi diferente no tempo de Jesus o que aconteceu com os apóstolos e os discípulos. Mas ali diz que o dono da vinha enviou seu filho e os vinhateiros eram assassinos e também mataram o filho. E o que fará então o dono da vinha? Eles disseram: vai enviar sua tropa e matar esses assassinos. Foi o que aconteceu. Isso é profecia, parábola, mas uma profecia que aconteceu. E eles entenderam que era para eles. Queriam prender Jesus. Está lá no último versículo. O sumo sacerdote, os fariseus falsos, entenderam que era para eles. Mas não colocaram a mão nele porque não tinha chegado a hora dele. Era para eles? Era, eles entenderam, era para eles mesmo. Eles eram os falsos. Eles eram os lavradores homicidas. Foram eles que meteram a mão em Jesus Cristo e o mataram. Foi Deus que matou Jesus Cristo? Foi Deus que crucificou? Não, foram esses falsos. Deus deixou, Deus permitiu. Deus não impediu. Então ele ofereceu a sua vida em sacrifício para salvar a humanidade inteira. Sabedoria infinita, inteligência infinita da parte de Deus. Salvar toda a humanidade pelo sacrifício de seu Filho Jesus Cristo na cruz. Deus aproveitou muito bem esse momento para amar toda a humanidade. Todos aqueles que querem ser salvos, querem herdar o reino dos céus, querem uma herança junto a Deus. Sim, está aí
com as mãos abertas, oferecendo água viva. Está oferecendo a todos gratuitamente. Quem quiser, venha e beba da fonte das águas da vida. Então, meus irmãos, isso aconteceu pelos anos 70. O imperador enviou suas tropas e cercaram Jerusalém e mataram muitos dos filhos de Israel, muitos judeus. Aqueles judeus que na época de Jesus estavam vivos ainda, que foram inimigos, foram mortos, foram destruídos. O que aconteceu a Anás, a Caifás? O que aconteceu a essa raça de víboras? Esses lavradores homicidas? Foi o que está escrito aqui nesta parábola. Foram mortos. Quem enviou aquelas tropas? Imperador Tito. E quem está por trás? Quem é que manda a guerra? Deus. Deus envia a guerra. Sempre foi assim. Quem envia a peste, a praga? Quais são os 4 flagelos da ira de Deus na Bíblia? Você sabe? Está escrito na palavra de Deus. Guerra, fome, doenças. E também as feras, os vírus, que são feras também invisíveis. Peste, praga, as feras que matam, as tragédias, terremoto, maremoto. Sim, as catástrofes. É a ira, a cólera de Deus enviada sobre os seres humanos. Ele está odiando, ele está torturando, ele está sendo mal com a humanidade. Não, ele está amando. É a forma de Deus amar e fazer vingança, é o Deus da vingança, justiça a todos os seus eleitos, escolhidos, que foram mortos, sacrificados, torturados, contra esses ímpios, contra esses perversos, contra essa gente que matou o Filho de Deus, essa gente que perseguiu e matou os discípulos de Jesus, eles que mataram os profetas e os antigos, mesma coisa. Então, Deus operando com sua vingança. Veio de Deus, veio aquela destruição, não sobrou pedra sobre pedra. Por causa de quê? Por causa do pecado deles, da iniquidade deles, por maltratar os inocentes. E as crianças? Quando vem terremoto, vem catástrofe, vem peste, vem praga e morre gente em tudo quanto é lugar. Morre bons, morre maus, morre pessoas inocentes, morre o justo, morre os culpados. Deus fazendo vingança e justiça. Os eleitos, os inocentes, são recolhidos como trigo para o celeiro da glória do reino de Deus. E os maus são aprisionados para o juízo final, para receber o que merece. São destruídos porque Deus está agindo com amor e vingança e justiça contra os inocentes. Veja aquela criança lá, está sendo abusada. Um neném, uma criança inocente, dentro daquela casa tem um padrasto, pelo próprio pai. Às vezes, ao contrário, a mãe é conivente com tudo isso. Coloca um homem dessa laia dentro de casa, desse naipe. Está tanto tempo com esse homem, um padrasto, nem é pai das crianças. Entendeu? Essa mulher culpada é a principal culpada. Está 1 ano, 2 anos, mais com um homem, e aí depois ele faz isso, não consegue perceber. Essa mulher está no caminho da luz. Essa mulher está no caminho. Não está. Porque se estivesse, não estaria com um homem desse dentro de casa. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Um dia, uma semana, um mês, você conhece a pessoa. E se você sabe que é um ímpio, é um perverso, e os filhos e as filhas e as crianças não são dele, tudo pode acontecer. O diabo está com aquela pessoa, e o diabo está com essa mãe que anda nas trevas, na escuridão. Não é ela que vai fazer, mas vai permitir, vai deixar que o homem faça essas coisas, e faz. E isso está cheio no mundo inteiro. Então, meus irmãos, e Deus não vai fazer justiça? Não vai tomar em defesa a vingança desses inocentes, que são mortos, que são maltratados? E as criaturas, os gatos, os cães, as aves, os animais, que os seres humanos maltratam, são cruéis, que abandonam, que maltratam, deixam passar fome, frio, sede. Que são cruéis, também são criminosos.
vingança, justiça da parte de Deus. Amor de Deus. Está amando aqueles que são seus, os inocentes, seus servos e servas que são maltratados. Entendeu? Em defesa, em vingança. O que é que aquelas almas, aqueles homens mártires lá em Apocalipse, na abertura do 5º selo, Apocalipse capítulo 6, Apocalipse, o que é que eles estão dizendo? Senhor, não vingarás a nossa vida desses homens da terra, eles que nos mataram por causa do teu nome? Estão clamando a Deus. E Deus disse a ele, dê a eles vestes brancas. Eles receberam vestes brancas, esperem um pouco mais, até que se complete o número dos seus escolhidos, daqueles que vão ser mortos como vocês, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Então eles receberam vestes brancas. Vocês estão entendendo? Aquelas almas. Eles tinham consciência do que eram mortos, foram mortos, mas eles não estavam mortos, estavam vivos. Então diz que os mortos não têm consciência, não sabem de nada. Como não sabem? Como é que eles estavam clamando a Deus? Senhor, não vai nos vingar daqueles que nos mataram? E o Senhor disse, vou, mas aguarde mais um pouco. Lá diz, numa tradução, diz, descansem mais um pouco. Descansar é esperem mais um pouco. Não é dormir. Voltem a dormir. Dorme o soninho, não é isso? Correção da palavra de Deus. Esperem ainda. Então foi-lhes dado vestes brancas para eles esperarem, porque mais gente vão morrer, vão dar a vida por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Muito mais gente. Serão mártires como eles e terão grande recompensa no reino de Deus. Receberam vestes brancas. Estão muito mais vivos do que nós, meus irmãos. Muito mais. Vingança contra aqueles que maltratam as criaturas e as pessoas inocentes e os servos de Cristo. Vocês estão compreendendo? Irmãos, vamos para o próximo vídeo, para finalizar esta pregação e ensinamento da palavra de Deus.